Olá, somos alunos do curso de Administração da Univesp. Iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, com o tema Inteligência Artificial no processo de recrutamento e seleção. Impactos e desafios. Integrantes do grupo: Guilherme Lípolis, Hanna Cruz, Isabelle Frois, Jane Kelly Amaral, Maria das Graças Silva, Patrícia Lípolis, Ricardo Poel, orientador. Tiago Silveira Ramalho. Introdução. Olá, meu nome é Patrícia, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que trata da aplicação da inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção. Nas últimas décadas, as transformações tecnológicas elas têm acelerado os processos e têm modificado a forma de trabalho. E essa digitalização permite otimizar as rotinas, a reduzir custos e a gerar vantagens competitivas. E na área de recursos humanos, a IA ela é usada na triagem de currículos, análise de perfis e apoiar os gestores na identificação dos talentos. Por exemplo, em algumas empresas, eles utilizam softwares que buscam por palavras-chave nos currículos, destacando aqueles candidatos que estão mais alinhados às vagas. Mas a IA ela enfrenta alguns desafios, que eles estão ligados à privacidade, à falta de transparência e à possibilidade de reproduzir algumas discriminações ali nos seus processos de recrutamento e seleção que são automatizados. Então, diante disso, surge uma questão: como a IA tem sido aplicada nos processos de recrutamento e seleção e quais são seus impactos na gestão de pessoas? Para responder isso, nós fizemos uma revisão integrativa que tem o objetivo de compreender como a gestão de pessoas elas têm usado a IA nos seus processos de recrutamento e seleção. E de forma específica, nós buscamos identificar ferramentas, analisar os benefícios e as limitações, a refletir sobre como os impactos na tomada de decisão dos gestores e também discutir os desafios éticos e sociais. Além disso, a aplicação ética da IA, ela está alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, promovendo assim a justiça, a transparência e o respeito à dignidade humana. Com base nessa introdução, as próximas etapas do nosso trabalho, meus colegas apresentarão o referencial teórico, a metodologia, os resultados e as considerações finais. Agora eu passo a palavra para o meu próximo colega, Guilherme, que falará sobre a fundamentação teórica. Muito obrigada pela atenção. Fundamentação teórica. A inteligência artificial tem transformado a forma como as organizações gerenciam seus colaboradores. Ela automatiza tarefas operacionais como o acompanhamento de indicadores de desempenho, o engajamento e o desenvolvimento profissional, oferecendo aos gestores informações mais rápidas e precisas para identificar talentos. Por exemplo, os sistemas de IA podem monitorar o progresso de colaboradores e sugerir treinamentos personalizados, ampliando assim as chances de crescimento profissional. Porém, essa tecnologia apresenta desafios importantes, como, por exemplo, riscos de vieses nos algoritmos, falta de transparência e vulnerabilidade no manejo de dados pessoais. Por isso, a supervisão humana e a governança ética são essenciais para garantir decisões justas e seguras. No processo de recrutamento e seleção, a IA moderniza etapas cruciais, especialmente na triagem de currículos e na análise de competências, acelerando as decisões e reduzindo custos operacionais. Plataformas brasileiras como a Gup e a Recruit AI exemplificam bem essa automatização. Por exemplo, ao analisar milhares de currículos, esses sistemas identificam rapidamente os candidatos que melhor atendem aos requisitos e economizam tempo dos seus recrutadores. Contudo, é fundamental manter a supervisão humana para mitigar os vieses e garantir a transparência. Os benefícios de IA no RH são significativos. Em Portugal, 100% dos profissionais que implementaram a IA relataram melhorias na tomada de decisão, eficiência e na agilidade dos processos. Além disso, a tecnologia reduz erros em tarefas repetitivas, aumenta a produtividade e melhora a experiência dos colaboradores.
No entanto, a implementação da IA ainda enfrenta barreiras éticas e culturais. Estudos recentes indicam que muitos recrutadores possuem apenas conhecimento básico da tecnologia e capacitações são necessárias para seu uso mais eficaz e responsável. Portanto, a inteligência artificial traz grande potencial para a gestão de pessoas, mas seu uso deve ser sempre acompanhado de ética, transparência e o indispensável papel humano, garantindo assim processos mais justos, eficientes e alinhados aos objetivos organizacionais. Agora, meu colega Ricardo falará sobre os métodos aplicados. Vamos dar atenção a ele. Métodos. Olá, meu nome é Ricardo e eu vou falar sobre um método que foi utilizado no nosso trabalho. Bom, ele foi conduzido através de uma revisão integrativa da literatura. É um método de pesquisa que busca resumir, organizar e sintetizar o conhecimento que há disponível sobre o tema. É, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois ela busca interpretar e compreender achados científicos a partir da análise de produções já existentes, sempre com foco em trabalhos empíricos que abordam a aplicação da inteligência artificial em processos de recrutamento e seleção. E para realizar, né, a coleta de dados secundários, foram utilizados algumas bases acadêmicas reconhecidas, o Cielo, Periódico CAPES e o Google School. Nós utilizamos também esses três descritores: inteligência artificial, recursos humanos e recrutamento e seleção, para facilitar a busca por trabalhos que estejam relacionados com o nosso tema. Todos os trabalhos incluídos na nossa pesquisa, eles foram publicados entre 2020 a 2025, e eles se enquadram entre artigos, teses e dissertações. Existem trabalhos em português e em inglês. E aqui a gente consegue ver os critérios de inclusão e exclusão que foram utilizados na nossa pesquisa, e eles são muito importantes porque buscam dar uma maior credibilidade no nosso trabalho e uma maior confiabilidade também. Os critérios de inclusão foram se o artigo está relacionado com recursos humanos, o artigo faz referência à inteligência artificial, o artigo aborda a inteligência artificial em recrutamento e seleção, o artigo é uma pesquisa empírica. Já os critérios de exclusão, o artigo não aborda o tema, e o artigo é um livro, resenha, análise ou trabalho de conclusão de curso. E agora a Maria vai dar continuidade na parte de método. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre as categorias de análise que usamos na pesquisa. Essas categorias foram definidas de forma dedutiva, baseadas diretamente no que queríamos investigar. No total, trabalhamos com 6 temas: as ferramentas utilizadas, os benefícios, os impactos na tomada de decisão e também os desafios éticos, sociais e técnicos relacionados ao uso da inteligência artificial no recrutamento e seleção. Para organizar essas informações, fizemos uma revisão integrativa, focando em estudos que traziam resultados empíricos. Isso nos ajudou a entender melhor como a IA já está sendo aplicada na área de RH e também permitiu identificar várias lacunas e oportunidades para estudos futuros. Nesse slide, nós temos uma tabela que resume essas categorias e mostra como nós estruturamos essa análise. Ela funciona como um panorama geral de tudo que foi considerado na nossa revisão.
Apresentamos também um mapeamento das principais plataformas de recrutamento e seleção que utilizam a IA no Brasil. Esse levantamento foi feito inicialmente com buscas no Gemini e no ChatGPT, e chegamos a essas plataformas que constam aqui no slide. Para selecionar as plataformas, nós utilizamos 3 critérios. O primeiro foi que tivessem funcionalidades de triagem e análise de perfis. Segundo, que realmente usassem a IA nos processos. E o terceiro foi que apresentassem dados ou evidências sobre os resultados entregues. Com isso, foi possível identificarmos plataformas que representam bem como a IA vem sendo usada hoje no recrutamento no Brasil. Aqui eu termino a minha parte e agora quem vai seguir com a apresentação vai ser a Kelly. Discussão dos resultados. Para essa análise, revisamos 10 artigos publicados entre 2020 e 2025, que tratam o uso da inteligência artificial no recrutamento. Os estudos mostram que a IA tem acelerado o processo seletivo, reduzindo custos e aumentando a precisão na triagem. Mas, ao mesmo tempo, reforça que o olhar humano continua essencial para garantir as decisões equilibradas e evitar vieses. Essa revisão serviu como base para identificar as ferramentas, os benefícios e as limitações que apresento a seguir. Entre as principais ferramentas identificadas estão os sistemas automáticos de triagem de currículos, as entrevistas com análise comportamental e as assistentes de escrita que apoiam os candidatos nas construções de perfis. Também foram mencionados modelos preditivos que cruzam dados para indicar candidatos mais aderentes, né, e plataformas já consolidadas no mercado, como o Gump, Recruit.ai, Vagas for Business. Os estudos apontam benefícios claros, né, com mais agilidade, redução de custos e processos seletivos mais assertivos. A IA também ajuda a padronizar as análises e contribui para processos mais justos, né, e favorece a diversidade, e com isso o time RH ganha mais tempo para atuar de forma mais estratégica. Apesar dos avanços, ainda há limitações, né, importantes, e alguns recrutadores têm dificuldade, né, em confiar totalmente nas decisões automatizadas, e nem sempre há alinhamento entre o algoritmo e recomenda a percepção humana, né? Além do custo de implementação pode ser alto, né? E ainda existe riscos de vieses, né, algoritmos e receios de substituição de funções, né? Por isso é ideal combinar a tecnologia com a sensibilidade humana, né? Em resumo, a inteligência artificial tem transformado o recrutamento ao tornar o processo mais rápido e eficiente, mas o fator humano continua indispensável, né, para garantir as decisões éticas e justas, né? Agora eu vou passar a palavra para a Isabelle, que vai dar continuidade à apresentação e trazer um pouco mais sobre os resultados. Impactos da inteligência artificial na tomada de decisão. Aqui nós temos algumas divergências, onde os autores Li et al. Trazem que as IAs são utilizadas apenas como auxílio, confirmando a decisão humana. Já outros autores confirmam que as IAs passam por aprendizado constante e vão se ajustando ao longo do tempo, sendo capazes de superar as decisões humanas. Existe também uma outra opinião que vai reforçar ambas as hipóteses, em que os recrutadores reconhecem que as IAs melhoram as tomadas de decisões, mas eles preferem ficar atentos aos resultados. Foi também avaliado que os algoritmos são melhores aceitos, tanto por recrutadores quanto por candidatos quando utilizam critérios transparentes e linguagem humanizada, pois isso aumenta a percepção de justiça. Agora eu falarei sobre os desafios de utilização de inteligências artificiais em processo de recrutamento e seleção, que dividimos entre desafios éticos, desafios sociais e desafios técnicos. Achamos como principais desafios éticos a opacidade dos algoritmos quanto aos critérios, causando injustiças, preconceitos e desumanização nos processos.
Como possíveis soluções, os autores citam a importância da revisão humana, auditorias nos algoritmos e promoções de políticas de governança ética e responsabilidade digital. Os principais desafios sociais são falta de empatia, homogeneização de perfis e a resistência organizacional por falta de mão de obra qualificada e medo de substituição de postos de trabalho. Como possíveis soluções, os autores citam necessidade de investir na capacitação digital dos profissionais, incentivar a cultura organizacional para inovação e diversidade e reforçar o papel humano como complementar à tecnologia e não como um substituto de um ao outro. Por fim, temos os desafios técnicos, que são o alto custo para implementação e manutenção das tecnologias e possíveis viés algoritmos pela ausência das habilidades cognitivas. Como possíveis soluções encontramos a importância de adotar soluções escaláveis e acessíveis, realização de validações contínuas dos sistemas e manter a supervisão humana para garantir confiabilidade. Esses desafios, eles vão evidenciar a complexidade da implementação de novas tecnologias, mas com os cuidados adequados e monitoramento constante, a utilização de IAs para processos de recrutamento e seleção se torna possível, assegurando justiça, transparência e alinhamento aos valores organizacionais. Agora passarei a palavra à Hannah, que irá apresentar as considerações finais. Considerações finais. Nesse trabalho, buscamos compreender como a inteligência artificial vem sendo utilizada nos processos de recrutamento e seleção, analisando de que forma essa tecnologia tem sido incorporada à gestão de pessoas e quais os impactos que geram nas contratações. Ao analisar os estudos disponíveis, percebemos que a IA já representa um avanço irreversível dentro do RH, embora ainda existam desafios importantes. Hoje, as ferramentas mais utilizadas estão ligadas à triagem automática de currículos, às recomendações preditivas de candidatos e ao uso de assistentes algorítmicos de comunicação. Esses recursos agilizam etapas operacionais, mas não eliminam totalmente o papel do profissional de recursos humanos. Entre os principais benefícios destacam-se a maior velocidade dos processos, a redução de custos e o potencial de ampliar a diversidade entre os candidatos selecionados. Esses avanços dialogam diretamente com os ODS 8 e 9, a promover crescimento mais inclusivo, sustentável e voltado à inovação. Por outro lado, ainda existem limitações e resistências, principalmente por parte de recrutadores que têm receio de delegar decisões importantes à IA. No campo de tomada de decisão, observamos que a tecnologia atua muito mais como apoio e validação, e não como substituta do julgamento humano. Quando usada de forma transparente e ética, ela oferece mais previsibilidade e objetividade aos processos. Apesar disso, alguns desafios éticos e sociais permanecem, como a falta de transparência dos algoritmos, o risco de reprodução de vieses e a possível redução da interação humana. Esses fatores reforçam a necessidade de aplicação responsável e sempre supervisionada. De forma geral, concluímos que a IA não deve substituir, mas complementar as práticas tradicionais de recrutamento. Quando usada com criticidade e responsabilidade, ela contribui para processos mais eficientes e justos. Entre as limitações do estudo, destacamos seu caráter investigativo e uso de dados secundários, o que restringe a generalização de resultados. Assim, pesquisas futuras podem explorar estudos de caso e análises quantitativas para aprofundar os impactos reais da IA no recrutamento. As contribuições do trabalho incluem ampliar o entendimento sobre o uso da IA na gestão de pessoas, evidenciar seus benefícios e desafios práticos, apoiar práticas mais éticas e estratégicas em RH e incentivar novas pesquisas no tema. Em síntese, reforçamos a importância de integrar a tecnologia à gestão de pessoas de forma crítica, ética e humana, garantindo que a inteligência artificial seja uma aliada na construção de processos seletivos mais justos, transparentes e eficazes. Obrigada!